Olá pessoal, a gente está aqui hoje para mais um Canguru Entrevista, recebendo a pediatra Ana Elisa Fernandes, que é focada na atuação da medicina do sono. A gente vai falar sobre isso que tira o sossego de qualquer mãe, qualidade do sono das crianças. Isso é tão preocupante, é tão importante no desenvolvimento das crianças, que a própria medicina hoje tem uma área de atuação específica sobre o sono. E é isso que a doutora Ana Elisa vai conversar com a gente. Obrigada, doutora Ana Elisa. É um prazer, Ivana. Como é que é isso? Assim, existe hoje um trabalho específico e pediatras que estão focando o trabalho só para discutir as questões do sono? Sim. A área de atuação em medicina do sono é reconhecida no Brasil desde 2011, mas esse ano a pediatria e a clínica médica entraram como pré-requisito também. Então, acho que a partir desse ano que a Sociedade Brasileira de Pediatria começa a olhar mais para a medicina do sono, os pediatras vão ter mais interesse e a formação também vai melhorar nessa área. E quais são as questões que preocupam mais os pediatras nessa questão do sono? Assim, quais são, de verdade, os distúrbios que os pais deveriam ficar atentos? Como é que é essa questão na infância? O que chega com mais frequência no consultório é, sem dúvida nenhuma, a insônia comportamental, porque, igual você falou, não é só a qualidade de sono das crianças, é a qualidade de sono dos pais. Né, principalmente as crianças mais novas que não dormem bem, os pais também não dormem bem. E aí isso traz uma série de problemas de saúde para a criança. Por exemplo, o sono e o sistema imune, eles são altamente interligados, então aumenta o risco de infecção. Uma criança que dorme mal é uma criança que tende a ter um risco maior de infecção? Sim, tem estudos interessantíssimos pós-vacinação de privação de sono e a imunidade em relação à vacina avaliada até 4 meses depois mostra uma produção de anticorpos muito menor. Então, e a gente vê, né, quando a gente adoece, a necessidade do nosso corpo de dormir mais, a gente produz substâncias que levam a gente a dormir mais, então é muito ligado. A gente está acostumado mais a falar das coisas mais comuns, como a relação de crescimento e sono, mas os impactos vão muito além disso. Vão muito além. Tem a questão do crescimento, que o hormônio de crescimento ele é secretado durante a noite, ele não é secretado durante a noite não, durante o sono. Né, no sono mais profundo, então se a criança não consegue chegar no sono profundo, ela vai ter um déficit de secreção de hormônio de crescimento. A gente tem já estudos também que mostram alterações de memória, de cognição, de aprendizado na criança privada de sono. E qual é o sinal de alerta? O que é uma criança que realmente está dormindo abaixo ali do necessário? Isso aí também vai depender muito da idade. Então, uma criança que ela não tem compromisso social, que ela pode dormir durante o dia, né, até 5 anos as crianças cochilam, ela consegue compensar isso e o prejuízo maior vai ser para os pais mesmo. Né? Até a relação do pai com a mãe, tudo isso fica muito desgastado. Quando a criança começa a ficar mais velha, tem que ir para a escola e ela tem que acordar mais cedo, aí a gente começa a ver os sinais. Né? Sinal de cansaço em criança é muito diferente de sinal de cansaço em adulto. Então, elas ficam mais agitadas, elas ficam mais incoordenadas, mais impacientes, né? Fazem mais birra. É possível que uma criança que está muito levada, na verdade, ela esteja dormindo muito mal e esteja refletindo esse cansaço ao longo do dia, é isso? É completamente possível. Assim, então, a privação de sono, os sintomas, eles mimetizam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para você ter uma ideia. Além deles estarem correlacionados, os sintomas de um parecem com os sintomas do outro. E como é possível tratar, assim, o que é essa medicina do sono? Qual é o objetivo? Como que você acompanha e consegue corrigir isso nas crianças? Sim, então é uma entrevista totalmente voltada para o sono, né? Uma consulta de sono a gente não consegue fazer em menos de 1 hora e meia, conversando sobre sono, sobre hábitos. Então, se a gente falar da insônia, a gente vai ter que tratar muito mais a questão de rotina, de hábitos, de ensinar a criança a se acalmar, a dormir sozinha. E a dificuldade que a gente vê na questão de rotina mesmo é impressionante. Né? É o principal fator. As crianças que hoje estão chegando nos consultórios com essas queixas de qualidade ruim do sono, tem muito mais a ver com a rotina familiar do que com outros problemas de saúde relacionados? Sim, os distúrbios do sono, eles existem, a gente tem que pesquisar durante a consulta, né, mas a prevalência deles
não é tão alta. A maioria das crianças que vão chegar no consultório, elas não têm um distúrbio do sono. E a primeira orientação, e assim, não é nem só para a questão da insônia, para a questão das parassonias, terror noturno, pesadelo, a higiene do sono e a rotina são fundamentais. Então, é o primeiro passo do tratamento. E por mais que os pacientes chegam no consultório falando o horário que tudo é feito, na hora que eu entrego um diário do sono para eles preencherem e eles retornam com esse diário, a gente vê que varia, por exemplo, os horários de início de sono, varia de 1 a 3 horas. É como se seu corpo tivesse que adaptar. Todo dia é uma rotina diferente. É uma rotina diferente, é um horário de verão, né? Assim, mais do que isso. Então, para o corpo da criança, isso é muito pesado. De modo geral, o que vocês veem nos consultórios é que as crianças estão dormindo cada vez mais tarde mesmo, embora o relógio biológico da gente não tenha mudado, né? Sim. Cada vez mais tarde, a gente vive numa sociedade que durante o dia a gente tem uma luz muito parecida com a luz de noite. Então, a gente não tem... A luz das telas. Exatamente. Então, durante o dia, você está numa exposição de luz menor do que você deveria e durante a noite numa exposição de luz maior. Isso vai alterar a secreção de melatonina, isso vai atrasar o início do sono. O que uma criança aí na primeira infância, nessa faixa entre 5 e 7 anos de idade, que horário ela deveria ir para a cama? Então, tem estudos que mostram, isso também é muito variado. Quando a gente está diante de uma família, a gente tem que tratar com a rotina daquela família, né? Mas se é uma criança que já tem que acordar cedo para ir para a escola, a gente deve basear o horário que ela vai dormir na necessidade de sono para ela acordar naquele horário para ela cumprir o compromisso dela. Existem... O horário ideal tem muito mais a ver com a rotina da família e daquela criança. Sim. Do que com um horário correto. Assim, fixo. Tem que 8 horas da noite toda criança deveria estar na cama. Existem estudos que mostram que crianças que dormem antes de 9 horas da noite, elas têm mais chance de ter o sono mais regular. Existe um período de atividade, a gente tem 2 períodos durante o dia que a gente tem muita atividade, assim, nosso corpo está mais desperto. Uma delas é imediatamente ao início do sono, que a gente chama de segunda janela. Se a gente deixa a criança chegar nesse período, é difícil da gente trazer ela de volta. Então, existe esse estudo, mas muitas vezes chega uma família que a criança não tem necessidade de acordar cedo e os pais chegam mais tarde. Eu não posso privar esse convívio. Né? Então, aí dá para compensar isso. Sim. Você disse que, de modo geral, a maior parte dos casos tem uma questão de rotina impactando o sono e não um distúrbio de sono, mas que existem os distúrbios. Sim. Quais são os distúrbios mais comuns na infância? A gente fala muito do ronco e da apneia, né? Então, isso é super importante a gente falar que o ronco não é engraçado. Às vezes a gente pergunta, as pessoas ronca e tira, né, brinca, goza. Exatamente, fazem aquela piada. As crianças às vezes não gostam que os pais falam que ela ronca, mas o ronco ele já traz prejuízo no aprendizado, na memória. Então isso deve ser levado em consideração. E o que ele traduz? O ronco em si é o problema ou ele é um reflexo? Sim, o ronco ele entra num espectro que começa com ronco e culmina com a apneia do sono, que é a parada da respiração durante o sono. Né? Então, o ronco seria o sintoma mais leve, mas já há uma restrição de entrada de ar durante a respiração à noite. Então, essa criança que ronca, ela já exige ali, é necessário levar ela no especialista para avaliar como tratar, porque de fato ela está com problema. Exatamente, porque a apneia, o ronco, ela pode fragmentar o sono. Então, é uma criança que vai ter vários despertares ao longo da noite. Isso faz com que ela não chegue nos estágios mais profundos do sono. E mesmo que ela tenha uma quantidade de horas adequadas de sono, a qualidade não é adequada. E isso vai repercutir durante o dia. Tem uma fase onde isso pode aparecer mais, uma certa idade onde você começa a perceber que a criança está roncando? Sim, na infância, isso está relacionado com o aumento do tecido linfóide, que seria a amígdala e adenoide. Então, isso seria na fase pré-escolar, por volta de 4 anos, até mais ou menos uns 7 anos. E a gente tem que considerar outra coisa importante, que é o aumento da prevalência de obesidade. Então, a obesidade em criança também, e aí, independente da idade, a gente vai ter uma prevalência maior também de apneia. Que impacta diretamente nisso. Diretamente. O terror noturno é um distúrbio? É só uma fase que a maior parte das crianças vai passar ou não? Nem todo mundo passa por isso? Sim, então, para a gente considerar um distúrbio do sono,
ele tem que trazer sintomas, né? Então, e na criança a gente considera sintomas na criança ou na família. Então, sem dúvida nenhuma, o terror noturno é um distúrbio, ele está dentro da classificação de doenças do sono, mas é um processo altamente benigno, relacionado ao desenvolvimento, na fase onde a criança tem várias sinapses, e aí existe essa maior prevalência nessa fase também de pré-escolar. Para quem teve a felicidade de não passar por isso, o terror noturno é aquela fase que a criança acorda de madrugada, sem nenhum motivo aparente, abre um berreiro danado ali, passa um bom tempo, às vezes quase 1 hora, né? Chorando, sem conseguir dormir, e nenhum acalento dos pais, não adianta pegar no colo, que aquele desespero não passa. Até que, enfim, também some como mágica, né? De repente parece que desligou o botãozinho e a criança volta a dormir. E tem alguns fatores que agravam. Por exemplo, privação de sono agrava. Então, mais uma vez, voltar lá na rotina, na higiene do sono, seria o primeiro tratamento. Tipo, se ela não dormiu bem durante o dia, não fez aqueles cochilos diurnos necessários na faixa de idade dela, sim, pode... Ou a qualidade de sono, igual eu falei, o tempo de sono é adequado, mas ela não consegue chegar nos estágios mais profundos do sono, isso vai causar... O fato é que hoje a medicina entende, percebe que a qualidade do sono tem um impacto na saúde global da criança muito significativo, né? Ivana, de até 2 anos de idade, 13 meses a criança passa dormindo. De 2 a 5, metade do tempo dormindo, metade do tempo acordado. O sono é um processo ativo, que a gente tem redução só de 10% do nosso metabolismo, então tem muita coisa que acontece no sono. Durante esse sono. E se a gente não considerar essa fase do dia da criança, que é muito importante, com certeza a gente vai ter prejuízo. Então a gente tem que olhar para o sono. Hoje já existem no Brasil muitos profissionais, muitos pediatras que estão com essa atuação focada na medicina do sono? Pois é, então esse ano foi o primeiro ano que o pediatra pôde fazer a prova para a área de atuação. Junto comigo tiveram o título mais 8 pediatras e tem os professores que nos formaram. Então ainda existe muito um grupo pouco. Pequeno. O grupo ainda é pequeno, né, doutora? Mas já existem profissionais preocupados com isso. A doutora Anelisa é de Belo Horizonte, mas existem profissionais em outras cidades focados nesse trabalho da medicina do sono. Se você está preocupado com isso, com a qualidade do sono do seu filho, fique atento aí às dicas da Canguru de outros profissionais espalhados pelo país que estão trabalhando nessa área. Muito obrigada!